Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, seu podcast semanal que trata sobre geriatria, envelhecimento saudável e estilo de vida saudável. Então, na nossa linha de raciocínio sobre os pilares do envelhecimento saudável, hoje o tema abordado será gerenciamento do estresse e o impacto deste sobre o envelhecimento bem-sucedido. Comigo aqui hoje está Dina Dantas, que é psicóloga, uma convidada muito especial, que aceitou prontamente vir conversar com a gente hoje. Então, Ângela, boa tarde, né? Primeiro eu quero expressar minha gratidão pelo convite, porque falar de saúde mental, falar de gerenciamento de estresse, falar de idoso, para mim é sempre um prazer, né? Eu sempre tive muito orgulho de gostar dessa área. E quero também, de início, já lhe parabenizar, né, por essa inclusão que você faz também da saúde física e emocional. E esse é uma coisa que eu acho muito bacana na geriatria, de ver o indivíduo como um todo. Então, assim, e você tem investido muito nessa questão da saúde mental. Porque ter qualidade de vida é ter uma saúde mais integralizada, né? Isso, as pessoas pensam que é só saúde física, né? Atividade física sempre que a gente prega como um pilar que é essencial para todos os tratamentos, mas a gente não pode deixar de cuidar da mente. E como a gente estava conversando um pouco nos bastidores, a questão de gerenciar o estresse, como eu me gerencio, né? Como eu gerencio as minhas emoções durante um ato que me deixe mais estressada. Isso, eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre esse tema, falando assim, como é que o estresse ele poderia afetar fisicamente e mentalmente as pessoas idosas? É, assim, algumas pessoas pensam que estresse só está naquelas pessoas que estão proativas, nos jovens adultos que têm que dar conta de filho, de marido, de trabalho. E o estresse é uma condição, né, que está presente em todas as idades. Hoje em dia a gente vê criança estressada. E no idoso, né, na terceira idade, é muito importante a gente estar falando isso hoje, sabe, Ângela? Porque às vezes as pessoas pensam que o idoso não se estressa porque ele não tem mais trabalho, né? Uhum. E outra coisa bem importante é que o estresse no idoso, às vezes, ele se confunde com outras condições médicas. E é importante que a gente faça esse diferencial, né? Então, assim, o estresse, você me perguntou como que vai interferir. eh, Se não gerenciado, ele vai trazer adoecimentos, né, naquelas pessoas que são saudáveis e naquelas pessoas que já têm alguma patologia, pode intensificar, exacerbar O essa quadro, né? condição, né? Por exemplo, às vezes a gente vê um diabético que não consegue compensar, né? Que toma medicação, mas Só vive vive descompensado. descompensado, né. E aí, se a gente for avaliar, às vezes esse idoso, ele está passando por um momento de estresse grande, né. E aí também é importante que a gente, converse sobre o que causa esse estresse no idoso, né. O que é que a gente precisa observar para dizer: "Esse idoso está estressado". E aí, eu até quero trazer um exemplo aqui, quando eu estava pensando em vir conversar com você, e eu fiquei pensando num caso de uma pessoa que, assim, eu conheço mais ou menos, e que, ele fez 90 anos esse mês, é uma pessoa lúcida, mas que está apresentando alguns Algumas sintomas, questões. né, um quadro que, os familiares começam a dizer: "Ah, tá ficando ranzinza, tá ficando demente", né. E aí, não entende que aquele idoso, ele está, na minha avaliação, passando por um momento de estresse. Por quê? Porque um idoso que sempre teve uma vida ativa, que foi, interditado para dirigir. Então, assim, isso poda a autonomia, Com que certeza. é a perda da autonomia é um dos,
Gatilhos, né? disparadores, né, do estresse no idoso. Então, é importante que a gente esclareça também em que situação os familiares, os cuidadores precisam levantar a hipótese. Isso é estresse? O que é isso? Né? Fazer um diferencial. Porque eu acho que até para os médicos que não têm essa vivência, é difícil fazer esse diferencial. Até numa primeira consulta, sabe? A gente às vezes não consegue identificar. A gente primeiro tem que criar o vínculo, né? A conexão e o paciente confiar de dizer, né? Às vezes até a família pergunta: quer que eu saia para contar alguma coisa? Às vezes não. Ou então o senhor quer ficar sozinho ou a senhora quer ficar sozinha. Porque o estresse ele impacta diretamente na saúde mental. E doenças psiquiátricas, depressões, às vezes simulam quadros cognitivos. Então, um quadro de estresse pode estar diretamente ligado Sim. a um quadro de esquecimento, né? O idoso está ranzinza. Acham que é normal do envelhecimento a pessoa ser ranzinza, a pessoa ser mal-humorada, ou então a pessoa ser deprimida, que não faz parte. Uma coisa é uma personalidade de uma vida inteira e outra coisa é um comportamento que mudou depois do processo de envelhecimento, né? Então, a gente já entra direto nessa seara, que influencia realmente diretamente com a saúde mental e com a saúde cognitiva. Então, eu já atendi muitos pacientes que chegam esquecidos, e quando a gente vai fazer toda a avaliação de humor, tá lá o paciente que precisa ser visto de uma forma diferente, ver vista a parte da questão da saúde mental. Quando a gente estabiliza o humor, fica funcionalmente independente. Você falou da história do dirigir, faz parte da nossa avaliação, né? Fazer a avaliação das atividades básicas, atividades instrumentais e as avançadas, que seria o caso de dirigir. E eu dei uma entrevista para a Tribuna Norte Mineira justamente sobre isso, sobre até quantos anos pode dirigir. E eu sempre digo que não é a idade que define os tratamentos, seja para depressão, seja para dirigir, é a funcionalidade do paciente idoso. Se ele faz um acompanhamento regular e a gente vê que não tem nenhuma contraindicação, né, alguma doença crônica que possa levar ao prejuízo de estar dirigindo, então a gente avalia cada caso é um caso. Mas direção é uma coisa que gera estresse, porque tirar a direção não só de homens, tá? Mulheres também. 85 anos e querem dirigir, e uma pessoa especificamente que eu conheço, ela quer dirigir para o interior dela, dirigindo, vai com o motorista, quando chega no meio do caminho, fica pedindo para dirigir o carro. Como também, Ângela, tem aqueles casos que a pessoa ainda tem condição de dirigir e começa a se sentir insegura, mas não quer aceitar. Não, assim, tem condição de dirigir, tem autonomia, mas por outros sintomas aí, por outras questões, começa a achar que não pode mais dirigir, né? Eu, particularmente, eu tenho uma cliente que, às vezes, ela pensa em deixar de dirigir e eu digo, não deixe. Porque, assim, ela ainda tem muita capacidade de dirigir e se ela parar de dirigir, ela vai se sentir pior, entendeu? Então, também tem esses casos. Com a saúde física, principalmente oftalmológica, né? Tem que enxergar bem, porque a gente sabe que os reflexos são diminuídos, né? Então, a gente para pensar que o idoso, a pessoa idosa não tem estresse, mas se a gente parar para pensar aqui nos gatilhos, aposentadoria, eu quero me aposentar, e se aposenta, perde aquele ciclo do trabalho, perde entre aspas, né? Ou então não se ocupa, ou então assume outras ocupações que não faziam parte, e isso gera às vezes e que não são agradáveis. E que não são agradáveis, e às vezes não quer dizer não, e aceita uma atribuição que não era sua função, né? E que, se a gente for citar aqui, tem algumas, né? Até tem uma brincadeira, né? Tem um senhor que eu conheço que ele diz assim, agora estão me chamando de Jaque. Já que você se aposentou, né? Vá buscar os netos na escola, vá comprar isso, vá resolver isso, né? Resolva alguma coisa da casa. E assim, as mulheres, eu acho que elas são mais suscetíveis a isso, né? Sempre aparece alguma coisa a mais para ela fazer e que, às vezes, isso acarreta também um estresse. Porque uma coisa é a gente fazer por obrigação e outra coisa é fazer por prazer. Isso. Né? Uma coisa é eu levar um neto para a escola, né? Porque eu gosto de ir, eu gosto de dirigir. E outra coisa é ter a obrigação de fazer isso. Isso. Né? Então, a gente pode parar para pensar qual seria o papel do suporte social
da comunidade, né, da família. A gente estava conversando um pouquinho também nos bastidores sobre psicoeducação, a gente podia falar sobre isso. Porque a psicoeducação, as pessoas pensam, por exemplo, uma criança quando vai ao psicólogo, a pessoa fala, por que essa criança vai ao psicólogo? Sim. Na verdade, os pais estão sendo psicoeducados para lidar com aquela situação, Isso. principalmente os muito pequenos. E eu acredito também que essa linha chega para os pacientes idosos, como eu estava falando, sábado, Ana Cândida falou muito bem lá no meeting do Home Care, que o atendimento que ela faz no domicílio é um grande desafio porque você vai psicoeducar a casa. Porque às vezes no consultório você não sabe a realidade que está gerando, né, gerando o estresse Isso. daquele paciente. E quando você vai para casa, às vezes você vê o ambiente, então você tem uma possibilidade de fazer uma psicoeducação de família, de cuidador e também avaliar todos os fatores que podem ser estressores, né? Isso. Né? Eu lembrei agora de um caso, assim, quando eu trabalhava na saúde básica, né, na estratégia de saúde da família, uma vez eu fui para uma visita domiciliar e tinha uma idosa que estava terminal, a mãe da dona da casa. E aí, a dona da casa tinha um transtorno depressivo, e aí era um ambiente super estressante. E eu fui conversar e eu conversei sobre a terminalidade, né? O que é que eles estavam pensando, né? Que ia acontecer, e já fui dando algumas orientações, que aí ela nem pensava naquilo. E aí depois ela disse, ai, Dina, como foi bom você ter me falado sobre isso, porque a gente estava tão desorientado que a gente nem pensava nessas questões. Porque às vezes a gente não pensa, não é abordada aquela situação, sabe que aquele cuidado, principalmente a pessoa que cuida de um paciente com demência já avançada, né? Eu vejo muito no consultório a questão da sobrecarga do cuidador. Então já é um ambiente estressor mesmo. E a gente pensa que o paciente às vezes não percebe, não sente aquele ambiente. As meninas que são dentistas disseram que uma vez foram avaliar um paciente que tinha mordedura. O tempo todo se mordendo, se mordendo, se mordendo. E na verdade, às vezes era o ambiente que estava ali estressante para ele e ele reagia daquele jeito. Então a gente poderia pensar assim, como é que a terapia psicológica, né, seria mais eficaz para atuar diretamente com esses altos níveis de estresse do paciente idoso? Assim, hoje em dia a TCC está muito em voga, né? Então, assim, é uma excelente abordagem para esse tipo de dificuldade. Mas, assim, cada caso é um caso, né? Eu trabalho com uma abordagem chamada EMDR, que é uma abordagem que trabalha com traumas, mas que lida muito também com essas situações, né? Porque trauma a gente vive a todo instante, né? A gente costuma até brincar, dos Tzinho aos T grande, né? Porque também faz muito sentido para a gente trabalhar essas questões, porque na vivência do dia a dia, todos nós vamos criando crenças positivas e negativas. E aí é muito comum que o idoso crie aquela crença negativa. Ah, eu não sirvo mais para nada, Utilidade. eu sou inútil, né? Ninguém gosta de mim, eu sou um peso. Então, essas crenças negativas, a gente trabalha muito bem com a abordagem MDR. Para dar um ressignificado. Exatamente, né? E pensar num novo propósito, né? Isso. Que é uma das coisas que a gente fala, e eu falo também em consultório, sabe? Quando às vezes a pessoa vem com esse sentimento de inutilidade. Agora, graças a Deus, eu já vejo pessoas mais envolvidas num novo propósito de vida. Ah, me aposentei. Eu tenho um paciente que morou a vida toda aqui e na pandemia foi para Currais Novos. E ela não quer mais voltar para Natal porque ela é super independente com as coisas dela. Faz a atividade física dela, participa dos grupos que tem de dança, de tudo, e não quer mais voltar para Natal. Ah, com quem que a senhora mora lá? Eu moro sozinha. Mas se eu precisar de um suporte, tem sempre alguém que mora perto de mim, né? Porque a gente tem muito essa preocupação, que a grande maioria dos idosos, eu digo, eles querem morar sozinhos. Eles não querem que ninguém tome conta. Eu digo, meu Deus, então vamos ajudar, vamos botar uma tecnologia para ajudar aqui, pelo menos uma câmera na sala, não no quarto, para ver se o idoso andou, caiu, né? Principalmente os muito idosos a partir de 80 anos. Sim. Então, às vezes as pessoas estão criando ressignificados.
Isso aí ajuda no processo terapêutico, mas até atingir essa maturidade de ressignificar isso, tem que realmente investir na terapia. Aí, às vezes o paciente diz, eu vou dizer o quê, o psicólogo? É. Eu digo, vai conversar que ele vai É, fazer a parte E dele, né? assim, como a gente falou na psicoeducação, também na abordagem terapêutica com o idoso, a gente faz muito psicoeducação, para que eles compreendam que essa fase da vida é uma fase específica e tem coisas específicas que são da fase. Então, tudo que a gente compreende, né, Ângela? Por exemplo, se você tem um câncer e você compreende, você aceita, você vai enfrentar muito bem. Se você compreende o processo de envelhecimento e aceita, isso vai ser muito mais fácil de ser vivenciado. Exatamente, é Né? você compreender o processo. A gente estava conversando, a gente conversou muito em bastidores antes de começar aqui, porque esse tema é muito interessante. Estava conversando, inclusive, com o pessoal da equipe, sobre a aceitação, né? O medo de envelhecer é uma coisa muito presente. Quando a gente fez aquela nossa primeira live lá, que alguns colegas médicos, uma grande amiga veio falar comigo, disse, amiga, eu nunca tinha parado para pensar que eu vou envelhecer. Então, a gente tem que parar para pensar e realmente encarar que são fases da vida. Só não vai envelhecer quem quer morrer jovem. A gente não quer morrer jovem, a gente quer envelhecer com saúde. Então, o que é que nós podemos fazer hoje, ou amanhã, ou com 70 anos? O importante é dar o start para a gente pensar como a gente quer estar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Né? E fazer esse viver, como eu digo, viver o processo. Quando você estuda, entende o que vai acontecer, o processo se torna mais leve. E o medo de envelhecer, às vezes, é um gatilho para o estresse, né? Porque a pessoa que tem medo de envelhecer, ela está sempre preocupada com isso. Estado de vigilância. Estado de vigilância. E acaba sendo gerador de estresse. Gerador de estresse. Exatamente. Né? Que não é à toa, né? Que a gente está pensando em fazer um workshop sobre isso, né? Já vamos dar o spoiler aqui, que a gente... ela me convidou e eu já prontamente aceitei, que a gente está pretendendo fazer justamente um workshop sobre isso, sobre o medo de envelhecer, como é que a gente pode criar estratégias para viver esse processo, né? Então, já... dá até o gancho. Como é que a promoção de um estilo de vida saudável, engajado, ele pode contribuir para o bem-estar mental? Eu sou suspeita a falar. Né? Porque estilo de vida saudável, a primeira, quando a gente coloca lá atividade física, aí as pessoas pensam que é só estética. Mas eu digo, não, olha, se a atividade física for individual, o bem-estar está sendo seu, mas você está ali jogando oxigênio para o cérebro, está dando check, firme atividade do dia. Mas as atividades que são coletivas, eu digo que são massas. Sou muito fã de atividade coletiva, como dança, corrida. Eu não gosto de correr, mas gosto de caminhar em grupos. Então, eu acho muito interessante a promoção do estilo de vida saudável, não só atividade física. Aí vem lá, uma alimentação saudável, equilibrada. Eu digo que lá em casa, está monitorando com o Libre dessa vez, eu deixei como tarefinha de casa, ele anotar as comidas. E a gente identificar realmente qual é a comida que às vezes come saudável, mas come na quantidade maior e a glicemia sobe. Então, a pessoa vai se conhecer. Então, você tem que se conhecer. Faz uma orientação com o nutricionista, saber o que é um cardápio saudável, porque, de repente, o que é saudável para mim pode não ser saudável para você. Né? Por exemplo, individual. Todo tratamento é individual e personalizado, com sua nutricionista lá de confiança. Aí vem lá. Gerenciamento, estresse e saúde. Está totalmente ligado ao estilo de vida saudável, que a gente pensa que é só atividade física e comer saudável. Não. Gerenciamento de estresse, cuidar das conexões, né, das nossas relações, que vai ser tema de um próximo podcast. Cuidar da nossa espiritualidade, tema já de outro podcast, que já estamos com um convidado aí, só com equilíbrio de agenda. E assim a gente vai. E eu quero trazer futuramente aqui, histórias de pessoas que justamente vivem o processo de envelhecimento. Não vou dizer que são 100% adeptas a todas as atividades, porque ninguém vive do perfeccionismo, né? A gente tem a maleabilidade de viver, né? Mas que quando a pessoa coloca, eu digo que é 1%, vou pegar a frase de Ana Cândida de novo, é 1% sobre 1%. Se você vai mudando o hábito todos os dias, até que aquilo ali é incorporado. Isso aí dá para gerenciar bem o estresse. Isso, né? Você falou em hábito, eu estava observando, quando eu comecei a fazer musculação, no horário que eu vou, que é às 5 horas da manhã, que eu acho o melhor horário, tinha de 6 a 8 pessoas, né? Hoje em dia a academia está lotada.
E assim, e tem bastante pessoas, né, de 60 ou mais, né? De 50 já tem bastante também. E de 60. E aí, assim, a gente vê que vai virando um hábito. Eu digo, dê chance ao hábito. Tem que dar chance ao hábito. Né? Eu não me permito acordar às 4h30 da manhã e dizer, não, hoje eu não vou. Né? Assim, automaticamente já virou um hábito. Quando não vai sentir falta, né? Exatamente, né? Mas é uma das primeiras coisas que eu oriento a questão da atividade física. Porque quando você faz atividade física, naturalmente você já está produzindo endorfina, já está produzindo bem-estar. E vendo pessoas, né? Vendo pessoas. E se disser assim, não gosto de ir para academia, porque a gente escuta muito isso, não gosto de ir para academia porque tem um pessoal jovem, vão pensar o que de mim, mas já disse que aqui na Natal a gente não tem motivo, né? Eu faço muita propaganda, não é nem propaganda, é dizer que existe uma academia própria para 60 mais aqui em Natal, então não tem mais desculpa. Né? As meninas fazem um trabalho excelente, não só da parte de atividade física, mas também de parte de avaliação, de treinamento neuropsicológico. É muito, muito interessante o trabalho delas, das meninas. É perfeito aquele trabalho, né? Mas assim, se a pessoa não pode ir para uma academia top, né? Vai para uma academia inclusive a pracinha que tem perto de casa, né? Exatamente. E uma das coisas que eu acho bem importante é você reconhecer o seu limite. Você não precisa fazer do jeito que todo mundo faz. É individual esse limite. Eu queria falar, assim, a gente está falando muito das pessoas que são mais ativas, eu queria que a gente entrasse um pouco na parte dos idosos que vivem sozinhos, ou até dos idosos que são institucionalizados, né? Os que são mais acamados, demenciados, a fase avançada, eu digo que nem tanto, mas aqueles que moram em instituições de longa permanência, que vão desde os filantrópicos até os que são particulares, né? Os da rede privada que oferecem um serviço de hotelaria, que eu digo hoje que os antigos abrigos, né? Graças a Deus esse termo está sendo substituído e que deveriam até existir mais políticas públicas de oferecer um serviço melhor para as pessoas que moram sozinhas. Eu tenho um exemplo de pacientes que moravam com filhos, mas passavam o dia só. O dia sozinho em casa. E a família optou por ir morar numa instituição de longa permanência, serviço de hotelaria, e ele passa o dia todo com atividades. Quando quer participar da música, participa. Quando quer participar da fisioterapia, participa. Então, ele ficou muito bem, esse senhor, já com 90 e tantos anos. Eu não conheço, pelo menos nenhum, nesse perfil que tenha ficado ruim porque foi. Mas como nem tudo é 100%, né? Tem aqueles que realmente não gostam, preferiam estar morando em casa. Mas na hora que você para pensar que aquela pessoa vai ficar em casa sozinha o dia inteiro, né? É quando às vezes fica com o cuidador, mas às vezes fica sozinho o dia inteiro. E a gente vai perguntar lá na rotina, o que é que faz seu dia? Ah, eu acordo e fico na TV o dia todo. Isso quando não fica deitado o dia todo, né? Pois é, esse é um dos perigos para a pessoa que mora sozinho, o idoso que mora sozinho. E assim, vai depender muito da vulnerabilidade desse idoso, né? Tem idosos que conseguem morar sozinho e conseguem morar bem. São funcionalmente independentes. Funcionalmente independentes. Eu tenho um amigo que é o exemplo, né? Ele mora sozinho, mas também você está querendo que a gente traga mais porque tem mais vulnerabilidade, né? E o risco disso, para aquele idoso que tem mais vulnerabilidade, é porque, naturalmente, ele vai ficar mais sedentário. Não precisa ser nenhum idoso acamado. Que acamado também não mora sozinho, não tem condição, né? Mas aquele idoso que mora sozinho, naturalmente, ele vai ter um sedentarismo maior. Aí vem junto o isolamento, solidão, que é uma coisa que é muito reclamada em consultório, né? A questão da solidão que vem com o processo de envelhecimento. É uma queixa. Se a gente fosse falar aqui de solidão, eu acho que dava umas 2 horas só de solidão. Com certeza, né? Então, assim, o idoso que mora sozinho, ele tem essas dificuldades, além da alimentação. Se não ficar restrita, porque vai cozinhar para si mesmo, né? Exatamente. Então, assim, tem uma série de limitações que o idoso enfrenta nessa vivência sozinho. E são fatores
forte, né, Ângela? Estresse. Solidão, alimentação, sedentarismo, É. né? E aí é tão difícil para esse idoso. Eu estava lendo um artigo que o que é que muitos idosos conseguem fazer dentro dessa situação? É apelar para a religiosidade. Porque aí não tem outra coisa. A gente vê muito. E quando ainda vai para religiosidade, eu ainda fico tranquila, mas quando não quer fazer nada, né? Começa a se deprimir, aí a gente fica. Não tem como, às vezes, o filho monitorar, não tá ali muito, não tem como estar em cima, às vezes não aceita uma pessoa para morar junto, um cuidador, nem uma secretária, né? Não aceita. É. E quando vem associada às perdas, né? Que é até um tema que eu ia falar até um pouco mais lá na frente, mas a gente poderia entrar um pouquinho na seara. A viuvez, quando vem fazer parte do processo, o luto, ele traz estresse. Tá. É outro disparador, né? É muito comum. Porque o idoso, naturalmente, ele vai perdendo as pessoas que ele gosta, né? É isso mesmo. Então, a gente poderia falar um pouco também sobre a questão da atitude positiva em relação ao envelhecimento. A gente até já falou, que é a questão de ressignificar a vida, a fase que está, trabalhar aquelas crenças que foram limitantes para pensar como uma atitude positiva para esse processo de envelhecimento, para diretamente atuar sobre a saúde mental. Isso, né? E outra questão também que eu gosto muito de conversar com os idosos é sobre objetivo de vida. Mas o idoso, né? Que objetivo, né? Assim, ele não precisa mais construir uma casa, ele não precisa mais incrementar trabalho, mas quantas coisas ele ainda deseja. E o trabalho voluntariado, porque às vezes a pessoa, quando se aposenta, né? Ou então, por exemplo, até no processo de viuvez, eu tenho um paciente que recentemente ele tá ainda se reerguendo, mas quando você para pensar, vê que ele tá bem, poderia até estar mais frágil. Ele diz, não, é porque aqui em Natal eu não faço nada, eu gosto de ir pro meu sítio, no interior, porque lá no sítio eu faço tudo, mas fica sozinho, não quer secretário, não quer nada. Aí eu disse, e o que é não fazer nada aqui em Natal? Aí quando eu fui atrás de saber, tá participando do Terço dos Homens, vai para as reuniões de comunidade da igreja, faz caminhada do mercado da Redinha até não sei aonde, eu disse, isso não é fazer nada, porque ele ainda sente muito a falta da esposa, a viuvez foi há uns 2 anos, e ele ainda soltou aquela frase assim que eu acho que a gente até ficou bem emocionado, que ele diz, a pessoa conhece uma pessoa, passa tantos anos noivo, mora junto, vive 54 anos e não tem mais hoje essa pessoa, ainda ele se emociona muito ainda. Então eu disse, olha, a gente tem que trabalhar a saudade até o ponto que a saudade não fique doendo tanto. A gente tem que lhe ajudar com estratégias para que essa saudade não doa tanto. A gente tem muitas saudades dos nossos entes que já foram, né? Isso. E eu digo que a gente costuma trabalhar a saudade de uma maneira que não traga tanto sofrimento. Uhum. Tem autores, né, que falam que a maior perda é a perda de um cônjuge, né? E quando é na terceira idade, em todas as idades isso é muito dolorido. E aí, quando é na terceira idade, já não tem mais os filhos em casa, então a solidão fica numa intensidade muito maior. E assim, é muito importante que esse luto ele seja trabalhado. E aí que entra a psicoeducação. De repente, o idoso, como você colocou o exemplo, não faz nada, achava que não fazia nada, né? E você começa a orientar possibilidades e quando ele tem o desejo de se sentir mais vivo, ele vai buscar. Isso. E aí ressignifica e toca o resto do tempo que ele tiver de uma forma muito mais saudável. E são práticas diárias, né, que a gente pode sugerir. Por isso que eu sempre falo do acompanho psicológico. Aí sempre diz, mas eu vou contar o que é o psicólogo, né? Aí eu disse, deixa que o psicólogo vai fazer o trabalho dele. Mas, de repente, é uma pessoa para lhe escutar. Ah, mas eu vou contar toda a minha vida de novo? Não. Vai conversando com o psicólogo na abordagem que ele encontrar. Você falou muito que o TCC está em alta,
mas que tem a sua linha, tem a linha também da psicologia corporal. A gente teve uma aula com as meninas sobre compulsão alimentar lá na clínica, né? E a psicóloga, ela disse que às vezes você acha que aquela melhor linha é para o paciente, mas de repente outra abordagem pode deixar, pode ter um ressignificado até um pouco mais rápido. Tem uma necessidade, né? Por isso que eu digo, a gente precisa ter várias ferramentas, Isso. né? Eu também fiz formação em psicoterapia corporal, na análise bioenergética, e eu tenho clientes que dizem assim, não, esse negócio de corpo não venha não, sabe? Tem uma resistência. Já outros dizem assim, não, eu gosto quando trabalha o corpo. Então, assim, Cada pessoa é tem uma uma pessoa. necessidade, um estilo, né? Então, se a gente parar para pensar, primeiro a pessoa tem que estar aberta a nos contar o que está sentindo, né? Quando a gente faz parte da minha história, né? Sabe como é a rotina? Porque primeiro eu quero ver o sono. Né? Se puxar a vovô Luiz, dorme super bem. Eu digo que tem um sono dormindo, dorme super bem. Mas se puxar a vovó, já é um sono mais agitado. Então, eu gosto de saber a hora que dorme, a hora que acorda e o que faz. O que horas vai comer, que horas... Não estou mandando a pessoa ter o dia todo 100% ocupado, não. Mas que pra gente entender como é. Porque como esse idoso disse, ele, não, eu não faço nada. Mas quando ele contou, vai pro texto, aí a gente viu um monte de atividade que ele faz. De repente, no interior, lá no sítio dele, ele fica tão ocupado com as coisas de consertar cerca, de animal, de criar galinha, não sei o que ele acha que lá ele estava mais ocupado. E que talvez não trouxesse tanta lembrança, né? E às vezes, tem pessoas que têm a ilusão de que só são produtivas se tiver um trabalho, tem que trabalhar muito. Essa é uma crença negativa. Difícil, e difícil. Tem que trabalhar muito, né? Para produzir. Eu uma vez assisti um programa que o entrevistador lá contou a história da esposa, que ela era viciada em fazer, viciada no fazer. Ela tinha que sempre estar fazendo alguma coisa para se sentir produtiva. Até no momento que estava com os filhos assistindo um filme, não, peraí que eu vou fazer uma pipoca. Não, peraí que eu vou fazer não sei o quê. Não. Fica aqui, o que a gente só quer que fique aqui nesse momento assistindo. Então, essas pessoas têm toda uma história de vida para ser trabalhada e não é que essas pessoas não vão envelhecer, elas envelhecem, chegam para a gente com essas demandas que sentem no viciado em fazer. Né? De repente, esse senhor era uma pessoa que gostava de só se sentir ativo se estivesse fazendo muitas coisas. Que ele achava que o básico do dia a dia, que é cuidar da religiosidade, né? Da espiritualidade, que eu digo que é independente da religião. Cuidar da espiritualidade. Né? Ele estava fazendo a atividade física dele. A alimentação dele era regrada, direitinho, saudável, porque a gente via pelos exames. Então, a gente estava precisando cuidar da saúde mental dele. É um pilar que é muito importante. Então, quando... a senhora é casada? Não, sou viúva. Há quantos anos? Para saber se essa viuvez está dando gatilho, inclusive, da doença agora, ou se foi uma pessoa que ficou viúva muito jovem, às vezes perdeu o marido muito jovem, teve uma vida muito sofrida, né? E tem toda aquele temperamento, personalidade que às vezes afloram mais durante o processo de envelhecimento. Então, estratégias são inúmeras, mas se a gente tentar buscar para a gente pensar no estilo de vida saudável, e eu digo acompanhamento, terapia é vida e eu digo que é libertador, independente da idade. Se as pessoas tivessem a oportunidade, porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu não consigo ter acesso à terapia da rede particular, ou então, de repente, é muito difícil conseguir pelo meu convênio, pelo SUS, é mais difícil ainda, fica em lista de espera, mas que não desista, porque eu acho que a psicoterapia, ela é libertadora. Independente da faixa etária que vá. Exatamente. Então, a gente podia falar até um pouquinho. Lembrando aqui, porque tem os extremos, né? Tem aquela família que às vezes diz assim, não vou mandar o meu pai, não, ele já está idoso, não precisa mais não, ou ele não vai aproveitar nada. Como tem o outro extremo, outro dia eu tive uma experiência dessa, né? Uma senhora com 99 anos, ainda um determinado nível de lucidez, achei ela até muito lúcida, mas 99 anos, ela está no fim da vida. A gente sendo muito otimista, né? E aí a filha queria que ela fizesse terapia.
né? E, além da terapia, ela tinha uma aula de teclado e a filha preocupada porque ela estava ficando muito sonolenta, então ela queria saber o que é que estava acontecendo. E aí eu fui conversar com a filha, eu digo, olha, isso faz parte do processo de finitude dela, né? Uma pessoa que não tem mais aquela qualidade de sono, é normal que durante o dia ela fique, né, dê os cochilos, tem a fragilidade do corpo, Aí vem a psicoeducação da né? filha. De Exatamente. repente, é uma pessoa que é o viciado no fazer e eu conheço pessoas idosas de 99 anos, 98 anos, que são funcionalmente independentes, mas a grande maioria já tem uma certa fragilidade. Então, minha gente, para que colocar um monte de quantidade Né? de atividade, né? Vai cansar Deixa mais, de dar o cochilinho da né? tarde, leva para passear, outras coisas, mas não Isso. deixa a obrigação, né? Você faz quando quer, não deixa aquela coisa obrigada. Cada fase é uma fase, né? Por isso que a gente tem que ver a situação individual de cada um. E a gente poderia pensar que hoje também a tecnologia vem chegando para nos ajudar. Sim. Eu acho que a tecnologia, inclusive, nos ajudou muito no processo de pandemia. O fato de hoje você poder conversar com a pessoa pelo celular vendo, né, que é uma coisa que há anos a gente pensava que isso é uma coisa impossível, isso nos aproxima, isso aproxima pessoas distantes, pessoas que inclusive moram em outros países, a gente consegue ver e matar a saudade. Hoje as pessoas têm aplicativos e dispositivos que nos deixam gerenciar, até aplicativos até de meditação. Tem aplicativos assim direcionados para os idosos, né? As letras maiores, com a visão, né? Porque a gente sabe que o processo de envelhecimento a gente vai ver na presbiopia, então tem aplicativos que são mais adaptados. Inclusive, hoje até a questão até da telemedicina, de pessoas que moram muito longe e conseguem ter acesso a uma orientação, a um atendimento à distância. Então, no processo terapêutico hoje, a gente pode dizer que as tecnologias hoje, elas podem nos ajudar nesse processo. Inclusive, eu digo que tem joguinhos que trabalham cognição, trabalham linguagem, trabalham memória. E aí é bem interessante a gente mostrar para o idoso que tem essas possibilidades e também fazer a orientação, porque às vezes tem aquele idoso que só faz palavra cruzada, né? E acha que já está fazendo muita coisa, né? Tudo bem, é bom, mas fazer só palavra cruzada é como se encaixasse a mente naquilo. Né? E existe milhões de coisas para fazer, né? Tem um aplicativo chamado Rádio Saudade, que é voltado, né, para pessoas idosas, que você pode escutar música desde 1920 até os dias atuais. Olha só que bacana. Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode ensinar para o idoso. E às vezes tem aquele idoso que tem a resistência. Não, mas isso aí é para gente jovem. Mas pode aprender, o idoso pode aprender. Com certeza. Eu disse, não vamos fazer o etarismo ao contrário, né? Porque as pessoas não querem fazer as coisas porque diz que já é coisa de... Tem um preconceito com o ser velho. Mas o idoso tem muito isso, que isso é coisa de gente jovem e fica muito resistente a aprender coisas novas. Semana passada eu tive num jantar que eu fiquei extremamente encantada com uma pessoa conhecida que fazia anos que eu não via. Aí ele disse, não, meu pagamento das minhas coisas não é nem pelo celular, é pelo relógio. É 70, viu? É pelo relógio. Não, e eu quero tudo de mais inovador na minha empresa. Eu fico buscando tecnologias, aprendendo coisas novas. Então, a gente tem que ver que a gente sai da caixinha. Sai das palavras cruzadas. Vamos pensar em outras coisas. Gosto de matemática, então vamos fazer Sudoku. Como eu estava dizendo, tem aplicativos que testam a memória, a percepção. Outros, eu não gosto disso não. Ou então gosta de um joguinho de frutinhas, como temos pessoas na família que gostam, né? Bastante. Agora eu lembrei, né, de um idoso. Ele, eu conheço, normalmente eu encontro ele na hora do almoço, e ele está estudando alemão. Ele mora sozinho. Ele agora não está morando sozinho, porque trouxe uma irmã de 90 anos para morar com ele. Mas ele está aprendendo alemão. Olha, já ia dizer, aprender novas línguas. Pronto, meu professor, que foi meu professor lá na PUC, hoje ele está com... Na última notícia que eu tive, é que ele estava com 97 anos. Né? Esse ano eu ainda não tive notícia. Na época que ele dava aula a gente, com 82, ele estudava alemão. Era um japonês
que já morava no Brasil, veio para o Brasil em 48, foi o primeiro geriatra do Brasil, e ele estava estudando alemão. E ele ia para a universidade dar aula a pé, porque ele já gastava da casa dele para a universidade 1 hora, então ele dizia que era a obrigação da caminhada diária e a esposa idosa quem ia buscá-lo. Então, estudar línguas, tudo que nos deixa ativar o cérebro para aprender novas coisas, você tem um leque de oportunidade. Não quero estudar alemão, porque alemão é uma coisa que não me interessa. Então, vamos estudar outras coisas. Eu digo muito que o YouTube é uma coisa que ajuda muito Tecnologia. as novas aprendizagens, né? Porque tem uma gama de coisas, Até né? receita, desde o básico, até receita de fazer uma comida, até tudo. Tudo. Você quer ver uma palestra que teve, pronto. Isso aqui é um momento nosso. Como é que surgiu essa ideia do podcast? Surgiu dessa ideia de lá em 2021, quando eu comecei a fazer as lives, e os pacientes idosos, eles não tinham Instagram, ou então não conseguiam acompanhar pelo Instagram, e gostavam muito de ver, mesmo que fossem caminhados de uma pessoa para outra, não conseguiam ver. Então, veio a ideia de vir para o podcast para a gente gravar e ficar salvo no YouTube. Porque no YouTube você tem, como eu disse, desde receitas até palestras, música, às vezes você... Filmes, né? Você gosta de música, por exemplo, para trabalhar, de jazz. Fala sobre muito. Se você jogar envelhecimento saudável, tem muita coisa boa, né? Claro que você tem que ver qual é a fonte, quem é que está produzindo aquilo ali. Mas se tiver dúvida, pode perguntar ao seu médico. Eu mesma respondo. Confia, pode ir. E manda para mim e bota embaixo. Procede. Né? Não chega bem. Procede. Aí eu vou ler lá, tudo bem. Procede. Porque a gente realmente tem que fazer um filtro. Mas a gente tem que abraçar a tecnologia também como coisas boas. E, infelizmente, muitas ainda das pessoas idosas têm essa resistência, esse lado mais inflexível de aceitar as novas tecnologias. Então, se a gente parar para pensar primeiro, né, a gente tem que ver que o estresse, ele faz parte do nosso dia a dia. Lá nos anos de 1924, vamos dizer, 100 anos atrás, o estresse era outro. Sim. Né? Hoje vai se modificando, né? Mas sempre existiu. E sempre existirá. E sempre existirá. Agora, cabe a nós ver como nós vamos nos comportar perante o estresse. Né? Então, o processo terapêutico, de que eu sou suspeita de dizer, porque eu sou fã, ele nos faz entender por que está gerando aquela emoção, o que é que está vindo ali. A gente geralmente... entende que aqui, por exemplo, um aborrecimento, uma chateação, eu digo que é uma reclamação não atendida, a frase já aprendida. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está por trás daquele estresse? O que é que está acontecendo? É uma sobrecarga? É uma atividade que não gosta de fazer? Faz por prazer levar um neto à escola? Ou então é uma obrigação participar das coisas? Ou então virou o Jaque, né? Jaque, e está sobrecarregado de atividades que não gostaria de fazer? Então, às vezes, numa primeira consulta médica, a gente não consegue escutar. Eu acho que para o psicólogo, quando ele vai aberto a contar, entende o que está fazendo lá, até consegue ser mais rápido. Mas quando ele vai lá levado, para entender o que é um processo terapêutico, então tem que ter todo um jogo de cintura para fazer o idoso se abrir e você entender, né? Tem que ter um acolhimento especializado mesmo. Especializado. Né? Por isso que a gente fala que é, assim, de extrema importância. Então, o alerta principal que eu quero deixar aqui hoje é que o jeito que nós tratamos a nossa vida, o jeito que nós gerenciamos o nosso estresse, ele vai impactar diretamente lá na frente. De repente, você está estressado hoje e tem o sintoma, não sei, daqui um mês, daqui uma semana, já acontece, né? Uma pessoa que faz um pico hipertensivo e diz, não, eu estava em casa de boa, mas o que é que aconteceu nesses últimos dias, né? Como é que você tem tratado sua vida, né? Como é que você tem dado seu tempo? E às vezes as pessoas normalizam, né, aquilo que é estressor, diz, não aconteceu nada demais. Mas quando a gente começa a conversar, a gente vê que aquele é um fator estressor que vem acontecendo há bastante tempo, né? Pode falar. Eu vi uma frase de Shakespeare que eu achei maravilhosa, que diz assim, eu não posso escolher o que eu sinto, mas eu posso escolher o que fazer disso. Disse tudo. E se a gente encerrar o podcast agora, para mim, disse tudo. A gente tem que ter a capacidade de escolher o que vai fazer com isso, né? E a terapia, ela ajuda muito no que fazer com isso que causa, né, dor, que causa estresse. Colocar
o sentimento, às vezes até uma simples conversa, você entender. Você está com medo de magoar aquela pessoa e dizer, olha, eu não quero fazer isso, ou então eu queria sair mais, porque tem uma idosa minha super estressada, porque veio de outro estado morar aqui, muito irritada, e ela só queria ir à missa. Aí eu disse, vou colocando aqui na prescrição, tá? Sua filha, olha, vai levar à missa, tá? Escolha um horário, um dia que dê para as duas, mas ela precisa fazer isso, porque faz parte da rotina dela, né? Então, você às vezes pode morar num lugar que ofereça 1000 condições, mas às vezes não tem aquela específica que você quer, então vai se adaptando. Não estou dizendo que seja, eu disse a ela que ela ficasse aberta a outras possibilidades, mas também que a gente poderia fazer um equilíbrio. Né? Isso. Esse tema aqui, eu fico suspeita, estou muito feliz com tudo que já saiu aqui, mas se fosse para dar um conselho hoje, né, qual o conselho que daria para os idosos que estão tentando lutar para gerenciar esse estresse e cuidar da saúde mental? Eu diria assim, eu vou falar um termo que às vezes pode ser meio técnico, mas assim, autoconhecimento é tudo. Mas o que é autoconhecimento? É você saber, né, o que você gosta, o que você sente. Você está conectado com isso. Porque se eu sei o que eu gosto e o que eu sinto, eu vou buscar trabalhar em cima disso. E tem idosos que, como você colocou, a idosa só gostava de ir à missa. Mas se a gente não fizer isso, ela vai fazer o quê? Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você estar conectado consigo, vendo o que você precisa, o que é bom para você, quais são os seus desejos, quais são os seus objetivos. Como eu estava dizendo, não precisa ser coisas grandes, não. Tipo, esse ano eu quero reformar o meu quarto. Esse ano, e aí vai depender da vivência e das condições de cada um. Eu quero comprar uma coxa nova para minha cama. Tá? Então, assim, pode ser pequenos, médios, né? Dependendo de como vai canalizar. De como vai canalizar, né? Mas se eu pudesse dar um conselho assim para gerenciar o estresse, para mim, os 2 maiores fatores de gerenciamento de estresse é você ter uma atividade física regular, você ter uma boa qualidade de sono. E aí, Ângela, daria outro podcast sobre essa questão do sono, né? Porque também a gente precisa educar os idosos a entender que o sono na terceira idade tem outra quantidade, né? Tem o idoso que dorme bastante, mas tem aquele idoso que dorme muito pouco. E aí, o idoso que dorme muito pouco, ele não pode se deitar às 7 horas da noite. Exatamente. Né? Porque ele vai acordar de 11, meia-noite, e aí dizer, eu acordei e não teve mais. Claro, já dormi a quantidade. Então, assim, ter uma qualidade de sono, gerenciar esse horário para dormir, mesmo que seja menos, mas dormir de uma forma saudável, porque você com a mente descansada, você gerencia tudo de uma forma melhor. A alimentação saudável também, que isso não é modismo, gente. Isso é uma necessidade. Necessidade. Né? Olha, E a outra coisa muito importante, que eu tenho falado isso para todo mundo. Procure se incluir em algum grupo. Era isso que eu ia dizer. E aí, porque isso é a coisa mais importante. Quando a gente está com grupos e grupos que têm uma afinidade conosco, a qualidade de vida, dá um up. Olha, o seu conselho está tudo nos pilares do estilo de vida saudável. Isso. Sono, atividade física, alimentação saudável, conexões. Porque as pessoas sabem que faz parte do processo de envelhecimento, realmente você vai perdendo pessoas, mas não impede que você faça novas amizades naquela nova fase de vida. Se gosta do grupo da igreja, o grupo da igreja. Se gosta da academia, o grupo da academia. Se gosta até do grupo do abraço, poderia até falar, né? Do seu trabalho, que tem um grupo do abraço, que é tão importante. Vocês se encontram para abraçar pessoas na rua. Esse trabalho é muito bom. Então, antes da gente finalizar, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre a questão do grupo que se encontra, unir outras pessoas para trabalhar só a questão do abraço. Né?
Então, o grupo dos abraçadores foi uma ideia do psicólogo Jorge Biuro, né, que teve essa ideia. E aí muitas pessoas se interessaram para participarem desse grupo. E aí a gente se reúne em determinados locais e aí a gente oferece abraços gratuitos, né? Que tal um abraço? Tem aquelas pessoas que resistem, mas tem aquelas pessoas que adoram. Nesse último evento, uma colega contou que teve um senhor que entrava e saía Da fila para abraçar. para poder ser mais abraçado, né? E eu lembro de uma história, Edivaldo Franco conta uma história que uma vez ele chegou no hotel e aí ele muito sensitivo, eh, a pessoa da recepção veio, aquelas pessoas que recebem as malas, e aí ele foi e deu um abraço nessa pessoa. E aí, quando foi na saída, aí ele disse: "Eu posso dizer uma coisa ao senhor?" Eles: "Pois não." Eles: "Foi tão importante aquele abraço, que eu estava com tantas ideias suicidas Olha só. e acabou que aquele abraço me fez sentir acolhido." E aí, abraçadores, né, além do ato de abraçar, a ideia é: vamos abraçar a dor do outro. Porque às vezes um abraço fala mais do que qualquer palavra, Exatamente. Às né. vezes aquela pessoa estava sozinha. Uhum. Então, é a questão de se sentir pertencido a um grupo. Por isso que a gente fala que faz parte do envelhecimento e do gerenciamento do estresse, a questão de se fazer parte de grupos, né? Se sentir pertencido. Então, esse grupo de vocês, dos abraçadores, para mim, é uma ideia fantástica. Porque você vai despertar nas pessoas. De repente, você não entende o que aquela pessoa está sentindo. Como disse esse que estava entrando e saindo da fila, para cada vez ter mais abraços, né? Eu, graças a Deus, não tenho problema com essa história de abraçar. Eu abraço meus pacientes, abraço todo mundo, graças a Deus. Então, É um ótimo remédio, não tem é um ótimo contraindicação. remédio, não tem contraindicação. Não tem custo. Não tem custo, não tem custo. Então, eu acho que a mensagem que a gente poderia deixar aqui hoje para o gerenciamento do estresse é, primeiro, faça sempre seu acompanhamento médico, com seu médico de confiança, regularmente, porque às vezes você não se percebe que está adoecido por um estresse que está mais do que o normal, porque o estresse faz parte do nosso dia a dia, que eu digo que é como ansiedade. Faz parte do nosso dia a dia até para nos dar, né, a motivação para caminhar. Mas quando você faz seu acompanhamento, ou então se não faz, que você procure uma pessoa da sua família, ou então que aceite, né? Às vezes o familiar já chama atenção e a pessoa não se sente, né? Então, procurar um apoio psicológico para fazer uma avaliação, procurar um profissional médico para poder ver se existem causas orgânicas que estejam também contribuindo para esse estresse, né? Fazer o diferencial. Para fazer o diferencial. Porque eu digo que o plano de cuidados, ele não é sozinho. Não é só meu médico, eu geralmente procuro saber quem são os colegas que acompanham, se quem é o psicólogo, que a gente troca uma ideia junto, né? Porque às vezes eu estou percebendo uma coisa aqui que às vezes o paciente não está percebendo e o outro colega já estava, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais dessa tarde que foi maravilhosa. Para quem não vai nos assistir, pode ser noite, pode ser manhã. E fiquei muito feliz do nosso bate-papo, e como eu estou dizendo, poderia ser assim a tarde inteira. Eu agradeço, né? Gratidão sempre, né? Pelo convite. Foi muito bom estar aqui, falar dessas coisas, como eu disse no início, que são tão necessárias, que sejam esclarecidas para as pessoas. Fazer psicoeducação, para mim, sempre é muito bom. E esse é um gesto é um ato de psicoeducação, né? Isso, é. E aí, assim, além da gratidão, fechar com isso, que eu acho que eu esqueci, essa coisa do grupo, eu acho que é importante você participar de grupo que tenha afinidade, né? Assim, é muito importante que o idoso conviva com pessoas de várias idades, essa intergeracionalidade é muito importante. Mas conviver com pessoas que tenham afinidades, isso tem um enriquecimento muito grande, traz um enriquecimento muito grande. E você vai escolher, né? Esse meu amigo, que eu digo que é exemplo,
começou a fazer viagens, né, de trilhas e tal. E aí foram sendo agregados pessoas, e eu participo também desse grupo. E é uma coisa muito prazerosa, assim, eu descobri coisas maravilhosas. Então, assim, sempre há tempo da gente fazer coisas novas, aprender coisas novas. E o mais importante é a gente buscar, falar, né, das suas necessidades, porque a outra pessoa vai indicar uma coisa importante para você. Então, falar sempre é muito importante, né, Ângela? Muito bem. Pois eu agradeço a Dina Dantas, que é Bimbinha para mim, porque é minha tia, estou dizendo agora no final, uma pessoa que eu admiro muito e sei da longa estrada que ela tem na psicologia, e não poderia ser uma pessoa diferente para vir conversar aqui comigo sobre como gerenciar o estresse eu digo, eu não gosto nem melhor idade ou terceira idade, eu digo na maturidade, né? Na maturidade, Na maturidade. né? Porque, assim, usar essa maturidade a seu favor, Isso. né? Porque como é bom a gente estar em paz, É muito bom estar em né? paz. Então, o que eu desejo hoje para vocês que estão assistindo aí, muito obrigada por esse momento enriquecedor. Eu que Vamos ter agradeço. paz no coração. Então, se você está com o coração angustiado, está se sentindo estressado, procure ajuda, porque sempre terá um médico ou um psicólogo capacitado para acompanhar vocês. Até a próxima, se Deus quiser.